E abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Eu gostaria de, nesta noite, meditar com vocês sobre Abraão e 4 aspectos da sua paternidade. Hoje é dia dos pais, o que não é uma justiça, é uma grande injustiça, porque dia de pai é todo dia, assim como o dia das mães é todo dia, né? Então nunca é justo esses dias por completo, mas é uma boa lembrança. E se há um tema muito bonito nas Escrituras Sagradas, é a paternidade. A paternidade é um tema muito especial nas Escrituras Sagradas. E há uma pergunta que precisamos fazer: por que a paternidade é tão importante na vida de uma pessoa? Gênesis capítulo 15, vamos a esse texto maravilhoso. Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante, diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro de Gênesis. Eu quero ir em alguns textos com você. E a pergunta que eu fiz é essa: por que a paternidade ela é tão importante? Porque a primeira explicação é que a paternidade expressa a própria pessoa de Deus. E aqui temos nós, homens, um grande desafio, que é expressar a pessoa de Deus para a nossa família. Veja, e aqui está a identidade do homem cristão como um cabeça, como um líder cristão em sua casa. Ele ama sua esposa como Cristo amou a igreja, e como Cristo se entregou pela igreja, assim o marido ama, se entrega pela sua esposa. E logo em seguida o texto sagrado de Efésios também vai dizer que o marido, o pai, agora no caso o homem, ele é um pai que se responsabiliza pela educação dos seus filhos. Então, o próprio Senhor Jesus, mais de 100 vezes, por exemplo, no Evangelho de João, vai expressar-se a Deus como o Pai, o meu Pai, o Pai Celestial. Ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Só um momento que Jesus chama Deus, não por Pai, mas de Deus, é na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, essa revelação da própria pessoa de Deus como um Pai, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é extremamente poderosa. E aqui entra a missão de nós homens, de expressarmos para dentro da nossa família, seja para com a nossa esposa, seja para com os nossos filhos, essa imagem maravilhosa do próprio Deus. Porque Deus, quando criou o homem, o criou à sua imagem e à sua semelhança o criou. Da mesma forma, mulher, Deus a cria à sua imagem e à sua semelhança. E assim nós expressamos o caráter de Deus em nossa família. E para você, minha amada irmã, que faz o papel de pai, a gente vê essa grande dificuldade. Por isso que quando um homem falha, é um estrago tão grande, né? Quando um homem deixa de ser essa expressão de Deus em casa, cria um estrago tão gigantesco, tanto na família quanto na sociedade. Porque grande é a responsabilidade que Deus colocou sobre nós, homens. Então você, minha irmã, que faz aí esse papel de mamãe, de papai, tome também essa palavra para você, que você também possa absorver esse texto nesta noite. E você que pretende casar, veja aqui um espelho de um homem cristão que você deve ter, para que você case com um homem
de verdade, né? Um homem cristão de verdade, segundo as Escrituras Sagradas. E o segundo porquê a paternidade é tão importante é pelas suas atribuições. Quando nós olhamos as atribuições bíblicas da paternidade, é que o amor dentro do lar brota do coração do homem. O homem é aquele que expressa o grande amor dentro de casa. Ele deve ser a fonte do amor dentro do lar. É o marido que sempre ama a esposa na Bíblia. Essa expressão do amor, essa fonte do amor, deveria ser e deve ser, biblicamente falando, ela deve vir do homem e não da mulher, mas do homem, biblicamente falando. E assim o cuidado, a proteção, a provisão, o ensino, o carinho, o elogio, o beijo, o abraço, todos esses elementos devem partir do homem para com a sua família, do pai para com os seus filhos. Então a imagem da paternidade na Bíblia é central. Por isso que quando Deus se revela nas Escrituras Sagradas, vez ou outra ele faz essa revelação da sua própria pessoa como uma mãe, mas na grande maioria das vezes, acima de 95% das vezes, Deus sempre se revela como um pai. Porque o pai deve ter todas essas características maravilhosas. E aqui nós vemos a distância da realidade daquilo que é o objetivo da Bíblia, da figura de um homem, de um marido, de um pai, para com a realidade dos nossos dias. Por isso você, meu amado irmão, cristão, homem, deve ser aí esse espelho de Deus, e que você possa ser inspiração para outros homens, para que outros homens possam olhar e dizer: poxa, aqui tem um homem de verdade, aqui tem um homem de Deus, aqui tem um homem cristão, de fato, e nós nunca seremos perfeitos, mas que possamos imitar o nosso amado e eterno Salvador. E aqui Abraão é esse pai da fé, pai de todos nós da fé. Ele creu primeiro no Messias do que todos os outros, mas também ele é um excelente exemplo para mim e para você de paternidade, como ele foi um pai para Isaac. A paternidade dele é muito bonita, e a primeira qualificação de Abraão como pai é que Abraão tem Deus como seu próprio pai. Esse texto que eu acabei de ler, de Gênesis 15:1, revela esse Deus como um pai maravilhoso, esse Deus que ama Abraão, esse Deus que chama Abraão à comunhão, ao relacionamento. Pai é isso, essa expressão que Jesus usa lá na oração do Pai Nosso, essa palavra, ela é muito especial, porque essa expressão Abba, e outras vezes ele vai dizer Abba Pai, papai, né? Essa ideia de um bebê no colo, de uma criança com um ano e pouco ainda, pronunciando e balbuciando as primeiras sílabas. Aqui está a ideia do Abba. E quando Jesus é questionado sobre: Senhor, como nós devemos orar, ou ensina-nos a orar, Senhor, porque quando nós oramos é uma coisa, mas quando nós ouvimos o Senhor orar é algo totalmente diferente. Então Jesus começa dizendo: quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele usa essa expressão Abba. Então, a ideia do Pai Celestial, a ideia desse amor maravilhoso, desse amor incondicional, que deve haver e existe no coração de toda verdadeira mãe, mas que também deve existir no coração de todo verdadeiro pai. Esse amor incondicional, essa entrega, esse desejo por comunhão, por relacionamento com os filhos. E aqui Abraão recebe isso de Deus, ele experimenta isso de Deus. Abraão experimenta essa paternidade de Deus, essa proteção de Deus. Olha o nosso texto: não temas, não tenha medo, Abraão, eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo. Esse Deus que protege, esse Deus que guarda, esse Deus que é esse Pai maravilhoso que nos abraça, que está ao nosso redor, que nos defende contra o inimigo. O escudo é sempre uma arma de guerra. Então, no meio das batalhas,
E assim também deve ser a figura do pai cristão. Ele deve estar nas nossas batalhas, ele deve lutar junto aos seus filhos, ele deve ser o guerreiro que está no campo de batalha junto com os seus filhos, assim como Deus também está conosco em nossas lutas, em nossos enfrentamentos, em nossas batalhas. E sempre é uma crise, sempre é uma crise. A gente está com as crianças e a gente falando do Dia dos Pais, e não é só aqui no Brasil. Fizeram uma empresa americana fez de cartões, venda de papéis, aquela coisa toda, fizeram cartões para o Dia das Mães, num presídio. Eles passaram uma semana, eles iam fazer um dia, mas todos os presos praticamente queriam escrever um cartão, eles davam o cartão e a postagem do cartão. O presídio inteiro em massa veio fazer esse negócio. Dia dos Pais, vamos repetir, fizemos no Dia das Mães, foi muito bom, vamos fazer no Dia dos Pais. Nenhum cartão foi emitido. Nenhum cartão foi emitido para o Dia dos Pais. Isso é uma crise, não é só aqui no Brasil. Parece que esse troço está espalhado pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Então, a gente estava lidando com as crianças essa semana, com uma crise. E eu estava dizendo para elas, eu falei, olha, vocês precisam entender a primeira coisa, que a culpa não é de vocês. Se seu pai é ausente, enfim, a culpa não é sua. Mas quem tem sido um pai para você? Quem tem feito o papel desse pai para você? É a sua mãe? Então faça o cartão para ela. É a sua avó? Faça o cartão para ela. É um tio, um irmão mais velho? Faça o cartão para esse pai, para essa pessoa que tem sido um pai para você. Mas faça esse papel. E aqui, irmãos, nós também devemos ser instrumentos da graça de Deus, porque nós podemos nos aproximar dessas crianças, dessas pessoas, dessa função de pai, e tentar, e nem sempre é fácil, porque é uma questão recíproca, né? É um caminho que vai e vem, então você precisa também da contrapartida, de amar, de abraçar, de estar junto e tudo. Então, irmãos, é uma crise em todos os momentos, hein? Esse Dia dos Pais é uma coisa complicada em muitos lugares, em praticamente todos, mas que Deus nos dê graça e que possamos experimentar essa paternidade de Deus, que possamos experimentar esse amor maravilhoso de Deus, que é esse escudo que está conosco, que nos protege, e esse amor de Deus como Pai que cura o nosso coração, essa paternidade de Deus que nos cura, que nos fortalece, que nos restaura, e que nos faz estar no meio das tempestades e das guerras e saber que Ele é nosso escudo, que Ele não vai nos desamparar em momento algum. Essa proteção, essa presença que Abraão experimenta, capítulo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Esse Deus que nos dá a sua presença, esse Deus que nos chama também a correção, anda na minha presença e ser perfeito. Esse Deus que não apenas nos ama, mas o Pai diz o autor de Deus, o Pai Celestial corrige a todo filho que ama, e aquele a quem quer bem. Então, se fazemos parte da disciplina de Deus, quando Deus vai lá e puxa a nossa orelha, é porque isso é expressão do amor dele por nós. Assim como um pai que corrige sabiamente seu filho, ama o seu filho, assim o próprio Deus, de uma maneira tão maravilhosa, vem sobre nós com a sua graça para nos corrigir. E o texto de Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Feliz é o filho que tem o pai e que seu pai é um amigo de Deus. E aqui eu acredito que a primeira qualificação de Abraão, o primeiro aspecto da paternidade de Abraão é essa, é que Abraão, ele tem Deus por seu pai. E a segunda característica de Abraão como pai
E aqui a mais importante de todas é que Abraão conduz seu filho ao Messias. Abra no capítulo 22 do livro de Gênesis. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Esse texto é preciosíssimo. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Porque ele foi o primeiro a crer em Jesus. Ele foi o primeiro a ver Jesus. Ele foi o primeiro a entender o plano de salvação. Ok? Quando Deus entrega a promessa para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, eu vou te abençoar, vou estar contigo, vou proteger você. Gênesis capítulo 12. Mas é aqui, no capítulo 22, que Deus vai descortinar, que Deus vai abrir os olhos para Abraão e mostrar o que ele mesmo vai fazer. 2.500, talvez 3.000 anos depois, no mesmo lugar, no mesmo monte. Exatamente isso. Abraão, diz o capítulo 22, e Abraão responde a Deus: eis-me aqui, Senhor, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, vai para a terra de Moriá, em um dos montes que te mostrarei, e ali sacrifica-o a mim. Meus irmãos, que coisa tremenda é essa que Deus pede a Abraão, que Deus ordena a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. É interessante como Deus, como Pai, Ele sabe o que a gente sente, Ele sabe a nossa, Ele sabe das entranhas da nossa alma, Ele conhece a realidade do nosso coração. O teu filho, o teu único filho a quem tu amas. E aqui Abraão tem mais ou menos uns 120, talvez 125 anos de idade, e Isaac vai ter mais ou menos essa idade de 20 a 25 anos, e ele então, o texto diz que imediatamente ele sai, ele não se demora, ele toma 2 servos, manda preparar tudo e vai para adorar a Deus. Ele vai adorar o Senhor da glória. Abraão é um homem de profunda adoração a Deus. Aonde ele vai, ele levanta altares a Deus. Se você olhar na vida de Abraão, pelo menos no texto bíblico, você vai ver 7 altares que Abraão vai levantar a Deus, onde ele vai cultuar o Senhor junto com toda a sua família, seus escravos, seus servos. Ele vai adorar a Deus com toda a sua família. E então ele sai e vai adorar o Senhor. Só que agora é algo tão especial, porque Deus pede seu único filho, a quem ele ama. E eles vão caminhar 3 dias, e quando chegam, ele diz para os seus servos: olha, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos e voltaremos. E o autor de Hebreus diz que Abraão sabia que, mesmo depois que ele sacrificasse seu filho, Deus teria que ressuscitá-lo das cinzas, porque Deus não pode mentir. Deus tinha uma palavra sobre aquele rapaz. Deus tinha uma promessa e uma aliança com ele, com a sua esposa e com aquele rapaz, de que através dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então, se Deus empenhou sua palavra, Deus não pode mentir. Deus teria que ressuscitá-lo das cinzas, diz o autor de Hebreus, que de fato, figuradamente, o obteve, diz o autor de Hebreus. E assim eles sobem o monte, e está lá Isaac carregando a lenha, Abraão provavelmente com fogo na mão. Eles carregavam num potezinho e iam alimentando as brasas durante a viagem. Era muito difícil fazer fogo, então eles alimentavam brasas. E vinha lá com fogo, vinha lá o cutelo, a faca, a lenha. E então Isaac pergunta: pai, nós temos tudo aqui, mas não temos um cordeiro. E aí eles caminhando, imagina a mente desse homem, o coração desse pai. E aí então ele diz: filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai prover para si um cordeiro. E eu gosto muito do que Flávio José
que viveu na mesma época do apóstolo Paulo. Ele era um judeu que relatou, ele escreveu 2 livros, que na realidade são vários livros, mas 2 tomos de livros, um que se chama A História dos Hebreus e outro A Guerra dos Hebreus. No livro da A História dos Hebreus, logo no início do primeiro tomo, ele relata essa história. Eu acho muito bonito o que ele escreve, relatando esse texto do diálogo, que não está na Bíblia, mas parece que havia uma tradição de que esse diálogo aconteceu. Eu queria ler para você o diálogo que Flávio José escreve entre Abraão e Isaque, nesse local, nesse monte. Depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaque: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizado todos os meus votos, se vós viesse a chegar à idade muito avançada e deixar-vos ao morrer como herdeiro de tudo que eu possuo. Mas, como Deus, depois de vos ter me dado a mim, quer agora que eu vos perca, consente generosamente em oferecer-vos a Ele em sacrifício, Isaque. Prestemos, meu filho, esse ato de obediência e esta honra como testemunho de muita gratidão pelos favores que Deus nos tem feito na paz e na assistência que nos deu na guerra. Como nasceste para morrer, Isaque, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que, em vez de terminar a sua vida, Isaque, por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente, aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-me a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unido à tua alma com Deus. Consolareis assim a minha velhice, Isaque, dando-me essa assistência de Deus em lugar da que eu deveria receber, depois de vos ter educado com tanta diligência. Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou estas palavras, não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer, se recusasse a obedecer à vontade do seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. Assim, dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado se Deus mesmo não o tivesse impedido. Meus irmãos, que texto extraordinário, que evento extraordinário esse. Então o anjo brada do céu nesse momento e diz: Abraão, não faça isso, não estenda as mãos contra o rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não negaste o teu filho, teu único filho a quem tu amas. E então eles olharam e ali Deus havia provido um cordeiro, um carneiro preso entre os chifres no arbusto. 2.500, talvez 3.000 anos depois, naquele mesmo lugar, Deus estaria entregando o seu único filho amado na cruz do Calvário. Deus estava mostrando para Abraão, mas não apenas para ele, Deus estava mostrando para Isaque aquilo que ele faria
para salvar a humanidade. Meus irmãos, é essa a maior lição, a maior tarefa que nós, pais, temos em nossas vidas, de mostrar a grandeza do nosso Deus, o amor que temos a Deus, que Deus é o primeiro e o único em nossas vidas, e que o amamos de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, e que não há nada, e que não há ninguém acima de Deus em nossas vidas, nem mesmo um filho amado, como no caso de Isaac, que amamos o Senhor de todo o coração e que levamos os nossos filhos a essa experiência. Imagine Isaac agora está ouvindo o próprio anjo do Senhor dizendo: não faças isso. A experiência gloriosa que Isaac está tendo, de ouvir a voz de Deus, de ver a provisão de Deus, de ver a glória de Deus, de entender que Deus enviaria o Messias. Meu irmão, essa é a tarefa mais importante dos pais na vida dos seus filhos. Temos que dar educação para os nossos filhos. Eles não podem atravessar os 23, 25 anos de idade sem uma profissão. Temos que cuidar da sua saúde, alimentá-los, prover para eles roupa, sustento. Temos que levá-los à escola. Temos que estar junto a eles, beijá-los, abraçá-los, amá-los, educá-los, corrigi-los. Mas a principal tarefa das nossas vidas é levar os nossos filhos ao Calvário, é levar os nossos filhos aos pés da cruz, é abrir os seus olhos e mostrar a eles Cristo, Jesus, mostrar para eles a providência de Deus, Cristo Jesus, o Senhor da glória, o nosso amado Salvador. Que os nossos filhos tenham essa experiência gloriosa com Cristo Jesus. Que os nossos filhos tenham essa experiência poderosa com o nosso Senhor. E a resposta, meus irmãos, vem logo em seguida. É que o próprio Isaac, ele mesmo, agora não apenas o seu pai tem um Deus, mas quando Deus fala com Isaac no capítulo 26, versículo 1, ele diz: sobreveio fome na terra. Além da primeira nos dias de Abraão, agora se repete a fome. Abraão passou por uma fome, e ele ficou naquela terra, no deserto, e Deus o abençoou poderosamente. Agora seu filho, Abraão, já está morto. Seu filho aqui tem já uns 40 anos de idade aproximadamente. Isaac já tem esposa, já tem talvez filhos pequenos. E meus amados irmãos, ou então ele está orando já por muito tempo para que sua esposa engravide, porque ele ora por isso por 20 anos, para que ela engravide. E agora uma seca vem sobre essa situação, e agora Isaac está em perigo, porque dívidas era escravidão, e rapidamente as pessoas morriam naquela época, ou viravam escravos pela própria circunstância. E então foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disse, habita nela, e serei contigo. Isaac, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, Isaac, serão abençoadas todas as nações da terra. Isso é em Cristo Jesus, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar, obedeceu ao Senhor. Agora, Deus não é o Deus de Abraão, Deus é o meu Deus. Eu sou a 6ª geração de cristãos na minha família,
Os meus filhos são a 7ª geração de cristãos. Mas não pode haver um nominalismo aqui. Eu não sou cristão porque eu tenho avós e bisavós cristãos. Não. É a experiência verdadeira. É a experiência que Isaac teve. Isaac, você vai vendo ele ter essa experiência com Deus. Deus apareceu para Abraão, mas Deus aparece para Isaac. Deus não é o Deus do meu avô Eduardo. Deus é o meu Deus. Ele me salvou, Ele me encontrou. É isso que os nossos filhos precisam. Eles não podem só ouvir falar do meu Deus. O meu Deus tem que ser Deus dos meus filhos. E eu preciso estar junto a eles. Eu preciso conduzi-los a essa experiência gloriosa do novo nascimento, da oração, do cuidado com as Escrituras, da adoração a Deus, de conhecer esse Deus maravilhoso, de levar esse Deus extraordinário aos meus filhos. E no mesmo capítulo 26, a partir do versículo 24, diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor novamente. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Abrir um poço naquela época no deserto era igual encontrar uma mina de ouro ou um poço de petróleo. Era ficar rico. Era ficar rico. E aqui está um homem que faz igual ao seu pai. Deus aparece para ele, ele levanta um altar a Deus e adora como ele fez por tantos anos com o seu pai. Por tantos anos ele fez isso. Abraão está diante do Senhor, mas o seu filho também está. Meus irmãos, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Isaac tem seu pai vivo por 75 anos. Abraão morre com 175 anos. Começa a servir a Deus com 75 e vive 100 anos andando com Deus. Seu filho vê o Senhor, seus netos também conhecem ao Senhor através da vida de Abraão. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Deus geracional, o Deus que ultrapassa gerações, é o Deus do Pai, é o Deus dos filhos, é o Deus dos netos, esse Deus que é conhecido de geração em geração. É isso que Deus quer que aconteça comigo e com você. E essa é a terceira qualidade, o terceiro aspecto da vida, da paternidade de Abraão, é que ele é o pai da fé dos seus filhos. Ele não é apenas um pai biológico, ele é o pai da fé. Ele transmitiu a fé, o amor a Deus, a adoração a Deus, o conhecimento de Deus aos seus filhos. E por último, Abraão orienta o casamento de seu filho. Isaac era um encalhado, como nós dizemos em nossos dias. Ele já tinha 40 anos e não tinha casado. Então nos nossos dias ele estava encalhado, né? Para o homem, então, ele estava nesse pé aí. E aí, então, Abraão já era idoso. Capítulo 24, volta só um pouquinho para mim. Abraão já era idoso, capítulo 24, versículo 1. Bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que ele possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Era o costume da época, né? Na hora de fazer um juramento, o homem não podia ficar em pé, porque já estava idoso, então colocava a mão debaixo aqui do joelho de Abraão. Versículo 3: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Olha aí. Irmão, claro que aqui tem uma via de mão dupla, porque os pais devem ser instrumento de Deus para orientar os seus filhos, ainda que ele tenha 40 anos. Interessante isso. Ainda que ele tenha 40 anos, aqui Abraão está orientando seu filho com quem ele vai casar, e vai dar as prerrogativas para essa pessoa. Claro que precisa haver uma responsabilidade aí
ok? Porque o filho precisa aceitar o conselho do pai. O filho precisa tomar por si também o conselho do pai. Não pode haver não é uma questão unilateral. Não é simplesmente uma atitude do pai, mas é também uma responsabilidade do filho. O filho também ouve o pai e acata o que o pai tem para dizer. É interessante isso, porque o pai, irmão, ama o filho, a mãe ama o filho, e na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes os pais estão certos na questão do relacionamento dos seus filhos. Na maioria das vezes. Rarissimamente, pode errar, mas rarissimamente o pai e a mãe vai errar nesse aspecto. Por isso é tão importante, ainda que você seja já mais velho. É interessante ouvir o que seu pai e sua mãe têm para dizer nesse aspecto. Por exemplo, você vai ver o neto de Abraão, ele não ouve seus pais, no caso Isaac e Rebeca. Não ouve, Esaú vai lá e toma as mulheres do local e casa com as mulheres do local, e você vê que ele se desvia de Deus. Toda vez que você tem um grande rei na Bíblia, ele tem uma grande mãe por trás dele. E cita-se o nome dela nas Escrituras Sagradas. E a influência dela é poderosíssima sobre a vida do seu filho. E o seu filho casa corretamente, ele serve ao Senhor, ele ama o Senhor, é um rei justo, é um rei bom, e se torna um rei poderoso. Mas veja a presença do pai, principalmente no caso dos reis, da mãe aqui. E Abraão aqui está tomando conta. Sara já havia morrido. Então, Abraão toma conta. Não case meu filho com essas mulheres aqui. O caráter, o culto dessas mulheres, a vida delas é totalmente errada. Eu não quero que meu filho case aqui. Com essas mulheres, não. Ele tem que casar com uma mulher que está servindo o Senhor. Então o texto segue. Mas irás a minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo, o nome desse servo é Eleazar. Com certeza o nome dele era outro, Abraão deve ter trocado, porque Eleazar é o nome que expressa a adoração a Deus, né? Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Não, cuidado, cautela. Você vai tomar lá da minha parentela. Eu conheço meus parentes, mas eu conheço eles tão bem que não é para você levar eles para lá. Meu filho para lá você não leva. Se ela não quiser vir, você está desobrigado do juramento. Mas você não leva ele para lá, porque eu conheço a minha parentela. Então veja que olhar importante do pai em relação ao assunto tão delicado da vida, tão importante da vida. Está aqui a felicidade de uma pessoa vai passar com certeza pela vida conjugal. Um bom casamento é saúde, é beleza para a vida, mas um casamento ruim destrói os ossos. Então é algo que você precisa de orientação. Então é bom você ouvir seus pais, e é bom você, papai e mamãe, ter boa orientação para dar para os seus filhos. Cautela, não faça isso. O Senhor dos céus, do céu, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te aparecer, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás o meu filho para lá. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, jurou fazer segundo o resolvido. E você vai ver a mão de Deus nisso daqui. Ele vai chegar na porta da cidade aonde Abraão vivia, de onde ele havia saído. Ele ora a Deus: Deus do meu senhor Abraão, abençoa, envia-se. E ele fez um teste. A moça aí, e ele chegou bem na hora que as virgens estavam pegando água no poço. E aí ele falou: olha, na hora, a virgem que me servir água e der água para os meus caras, está só orando, essa vai ser a que o meu Senhor tem como esposa para o meu filho dele, né, para o meu outro Senhor. E assim, ele chegou, se aproximou, pediu água para a menina, e ela serviu a Rebeca. Ela deu água, e disse: eu também vou dar para os seus camelos.
Eu não sei se ela deu água até saciar os camelos, eu não sei quantos camelos tinha, mas um camelo bebe 40 litros de água. Essa trabalhou. Essa ralou, Jesus Cristo. A pessoa diz, vem com 5 camelos. Vem com 10 camelos, não. Aí está rolando. Eu não sei como é que foi esse processo, mas aí já tem um aspecto, tem que ser trabalhadeiro. Né? Como o pessoal do Nordeste, tem que ser trabalhadeiro, não pode ser, tem que ser mulher trabalhadeira. Então, irmãos, veja a mão do Senhor, uma área séria da vida. É uma das 5 grandes decisões da vida de uma pessoa. Uma das 5 grandes decisões da vida de um jovem é essa: com quem eu vou casar? E você precisa da orientação do seu pai e da sua mãe. E se seu pai e sua mãe disserem, olha, não case, não se relacione com essa pessoa, seu pai e sua mãe têm grande chance de ter acertado. Eu já vi errar, mas é por muito bom. Na maioria das vezes, os pais acertam. E aqui tem Abraão orientando seu filho as decisões grandes e importantes da vida dos seus filhos. E aqui estamos nós, como orientadores na profissão, em direcionamento, amizades, casamento. Seremos os conselheiros. E não importa se ele já tem 40, quantos anos eles têm, devemos ser esses conselheiros na vida dos nossos filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Eu espero que a meditação desta noite tenha sido de bênção para você, tenha sido esclarecedor para você, que esta palavra possa te orientar na sua paternidade e maternidade.